Deixa eu olhar, tá, começou a gravação. Então, vou me apresentar, eu sou a Érica, eu sou psicóloga, sou mestranda do programa de psicologia aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Faço parte também do núcleo aí de construção da Psinep. E hoje a gente vai conversar sobre os impactos da pandemia da Covid para profissionais de psicologia no atendimento à população indígena aqui no Mato Grosso. Aí fico à vontade, vocês quiserem se apresentar, pode ir na sequência, pode se apresentar no chat, fique à vontade. Gente, vocês conseguem me ouvir? Sim, conseguimos te ouvir, Natiane. Natiane? Oi, tá tudo travado aqui. Eu nem sabia que o meu microfone estava ligado. Tá tudo travado, tá tudo parado aqui para mim. Gente do céu, o que é isso? Seja bem-vinda, Maria Elisandra. Estamos começando as apresentações nesse momento. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Matheus. Ai, meu computador tá... Eu tô com outro computador, eu não sei se o microfone... O meu eu tô conseguindo... Vamos apresentar aqui, então. Quem desejar também pode fazer... Ah, desculpa. Pode falar. Eu disse que quem desejar também pode fazer a apresentação no chat, se preferir. Sim, sim. Então, meu nome é Matheus, eu sou estudante de psicologia do nono semestre na UFMT Campus Cuiabá. Também faço parte do núcleo de Mato Grosso, da Psinep. E é isso aí, estou animado para a discussão de hoje. Oi, pessoal. A Camila se apresentou, desculpa, Eva. A Camila se apresentou ali no chat, falando que ela tem 23 anos e curso 10º período de psicologia. Pretendo contribuir com o grupo. Obrigada, Camila. Pode falar na sequência, Eva. Oi, pessoal, boa noite. Está me ouvindo bem? Tá? Meu nome é Eva. Posso continuar? Pode? Meu nome é Eva, sou estudante de psicologia daqui da UFJ, Universidade Federal de Jataí, no Sudeste Goiano, né? Eu sou quilombola, sou ativista dos movimentos quilombolas e também do movimento estudantil nacional. E eu estou muito animada para esse evento maravilhoso. Assim, a gente quase não tem oportunidade, né? Eu vi a professora Elsie colocou no Instagram, nas todas as redes sociais dela, eu falei assim, pô, e acabei de sair da aula e estou aqui, estou bastante animada. E é isso. Bom evento para nós. Bom, eu fui citada, vou me apresentar, eu sou a Elcimar. É um prazer estar aqui, também sou psicóloga, estou aqui em Goiás, atualmente eu estou conforme a Baiomi falou, né, estou na coordenação regional da Psinep, e estou bem feliz com esse evento de vocês, assim que o evento agora é nosso, né, que a gente está junto, e estou assim, com a expectativa de a gente ter um momento rico de troca aqui. Oi, eu sou o Cláudio, já que, né, como disse no começo, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Sou um dos coordenadores do núcleo Goiás, da Psinep. Sou psicólogo forense aqui no Tribunal de Justiça de Goiás.
faço parte de, vamos dizer assim, várias redes do movimento social e articulação, e hoje o projeto assim, de ativismo mais próximo que eu tenho é o núcleo, né? A articulação do núcleo. Então, vim para o evento um pouco assim, na inspiração, na instigação que eu tenho acompanhado o pessoal do Mato Grosso nas reuniões sempre que é possível, que é um núcleo muito inspirador. Está sempre falando, estamos nos articulando e a gente aqui em Goiás também está se articulando. E então, estamos aí. Espero também, né, boas discussões e aprender sempre um pouco mais. Muito obrigada pela apresentação. Eu acho que dá para a gente já começar os nossos trabalhos aqui. Hoje temos a Aparecida Santos e a Maria Elisandra, que vão contribuir com a nossa discussão. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Que eu fico de fone e eu não sei. Obrigada. Aí as meninas vão falar hoje, né? Falei, meninas, com perdão, as psicólogas vão falar hoje sobre a atuação profissional, os impactos aí da pandemia, né, na atuação aí com os povos indígenas. Aí, Maria Elisandra e Aparecida, vocês decidem qual a sequência, né? Qual das duas querem iniciar a fala. Já falei com elas anteriormente, uma fala de 1 hora para cada uma. Aí depois a gente vai ter a discussão no final. Aí vocês decidam qual das duas. A Aparecida é psicóloga aqui no estado de Mato Grosso. Ela trabalha no Distrito Sanitário Indígena de Caiapó, me corrige depois se estiver errado. A Maria Elisandra foi colega minha de turma, é psicóloga, também trabalha aqui no estado de Mato Grosso. Ela trabalha na CASAI, que é a casa aí que recebe os povos indígenas aqui em Colíder, Pras Norte. Pras Norte, se eu não me engano, Maria Elisandra me corrige depois também. Aí, Maria Elisandra ou Aparecida, vocês decidem com quem vocês querem iniciar a fala, a gente já está pronto. Eu acho que a Aparecida caiu. Seu microfone está desligado, Daiane. Ou não? Ah, pensei que a Aparecida tinha caído. Sumiu para mim a tela. Tinha caído. Tinha caído aí, Maria Elisandra ou Aparecida, vocês decidem. Bom, boa noite. Eu acho que como tema está relacionado a povos indígenas, acho seria evidente a Maria começar. Seu áudio está muito baixo. Foi só para mim que ficou ruim? O áudio ficou bem baixinho, Aparecida? O seu microfone tá... agora ligou. Oi, gente, boa noite. E agora, melhorou? Melhorou. Vamos ver se Maria Elisandra caiu ou se ela ainda está, porque para mim não aparece ela aqui na... Ela está aqui. Aparece para mim, sim, também. Mas eu não sei se ela está ouvindo mesmo. Às vezes é um delay, né? Deixa eu ver. Você nos ouve, Maria Elisandra? Às vezes cai. Hoje, na reunião, aconteceu uma coisa super estranha. A colega mandou um áudio pelo WhatsApp, a gente em reunião, em vídeo, e ela mandou um áudio pelo WhatsApp. E ela parada, e a gente falando, e ela parada. E o áudio dela dizia, não, gente, tá tudo bem comigo, eu tô aqui. Aí, 6 minutos de conversa depois, no vídeo, a gente viu ela fazendo o áudio. Foi a coisa mais bizarra que eu já experimentei. Maria Elisandra, você nos ouve?
Oi, Oi, agora sim. desculpa porque eu estou em território, minha internet está bem ruim. Tranquilo. Eu acho que a Aparecida falou para você iniciar a fala, foi isso que eu entendi? Foi, né, Aparecida? Aí você pode iniciar, Maria Elisandra. Fica à vontade para começar a falar, a gente vai te ouvir. Boa noite a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Sim, Maria. Então, vou começar. Vou me apresentar. Eu sou Maria Elisandra Lopes Toricureuda. Sou indígena também, né, do povo Bororo, da região aqui de General Carneiros, né? Sou formada pela UFMT, colega da Érica. Eu comecei a trabalhar recentemente no DCEI Cuiabá, no Polo Brasnorte, né? Eu trabalho com 3 povos, os Inauê Ninauê, os Miqui e os Iranche. Os Iranche conhecidos como Manuque. Então, porém, a minha história, o meu percurso de estudante, eu também fiz mestrado em antropologia social. Então, assim, eu sempre tive nesse movimento social, né, em prol da causa indígena. Como eu sou mulher, formada, eu busquei também dar apoio às outras mulheres, né? E eu faço parte também da Associação de Mulheres do Estado de Mato Grosso, a TACNA. E dentro desse percurso que eu estive que eu estou ainda, né, na verdade, eu só me afastei um pouco por causa do serviço. E dentro da TACNA também a gente já fazia esses trabalhos, assim, relacionado à questão da própria saúde mental, voltado para questões indígenas, né? Porque quando fala saúde mental, engloba várias questões, né? Principalmente a questão do território, a questão da cultura, a questão do modo de ser e viver dos indígenas, né? Que são vários povos, né? Várias culturas, várias cosmologias diferentes. E quando adentra pelo lado do psique de cada povo, né? A gente tem essa preocupação de, quando ir ao território, buscar conhecer um pouco de cada povo, né? Saber um pouco de como é a vida deles, como que está a situação do território, né? Porque uma das grandes questões do sofrimento causado por indígenas é a questão da falta da terra, né? Do território. E eu também faço parte do GT Questões Povos Indígenas, do CRP, onde também a gente fez reuniões, né, para ver como que estava a situação relacionado a povos indígenas mesmo durante a própria pandemia, né? Porque foi uma doença que ela veio de fora, de longe, mas adentrou as aldeias, né? E muitas aldeias teve várias perdas, né? Aqui no DCEI, onde que eu trabalho, né? No polo onde eu trabalho, teve várias pessoas que se contaminou, né? Várias aldeias foram infectadas, mas teve poucas perdas, né? Teve todo um protocolo também de cuidado do DCEI, né? Da equipe de saúde. Por um momento eles foram afastados, né? Por causa do próprio isolamento, respeitaram o isolamento dos próprios indígenas, que muitos foi pedido por eles mesmos, né, para se isolar, né, manter
a aldeia isolada, para a doença não chegar tão cedo, né? E no DCEI, onde eu estou trabalhando, no polo que eu trabalho, várias pessoas pegaram, mas assim, não foi tão catastrófico, né, que nem aconteceu em outros territórios, que estavam mais vulneráveis à contaminação, né? E eu acredito que tem muito ainda a se fazer para melhorar um pouco, né, essa questão, porque que nem várias pessoas, eu estou no território porque eu fui chamada, né, para fazer a visita no território, né, porque uma das questões que é muito, eu acho que é o principal para os psicólogos, quando for trabalhar com população indígena ou quilombola, ou população tradicional, né? É conhecer o povo que você vai trabalhar, né? Porque senão você fica naquele mundo, no mundo imaginário, né? De como que vai ser a sua atuação. E assim, quando eu cheguei aqui no DCEI, no polo aqui das Norte, porque aqui como eu já falei, eu sou recente aqui, e aqui ainda na Casai Nova, né, existia o polo, né, onde que a equipe de saúde se juntava para ver o que estava faltando, né, para ir para a área, né, esse polo existe para isso, para fazer esse acolhimento dos funcionários, né, da equipe médica, para eles poderem descer para os territórios. E como aqui tem 3 povos e acho que uns 13, 14 aldeias dos três povos, né, dos Enauenê, dos Miqui e dos Manuque. Então, aí, aqui é o ponto onde a equipe se ajunta para depois descer para as aldeias. Como eu disse, né, a coisa principal, né, que deve se fazer um psicólogo é conhecer a realidade, é conhecer o povo, né, onde que você vai estar atuando, porque a partir do conhecimento que você tem da realidade, você pode pensar o seu plano de trabalho, né? E acredito que dentro do território tem pessoas também que contribuem muito com essa questão, né? Contribuem muito com o psicólogo, que são os agentes de saúde. Porque eles são indígenas, agentes de saúde indígenas. E eles ficam o tempo todo no território, né? Eles conhecem as pessoas, eles conhecem as demandas que tem no território. Então, assim, fazer esse primeiro olhar, chegar nesse agente de saúde, conversar com ele, e ele vai te dar um direcionamento também, né, das pessoas que podem também contribuir com o seu trabalho. Como eu disse também anteriormente, eu faço parte do GT, de questões voltadas a populações indígenas. Ele é recente, porém, ele já deu um grande avanço, né, porque a gente desceu para os territórios para buscar saber, né, como estava essa situação, como que os indígenas estavam lidando com a própria pandemia, e como a gente somos poucos, né, a Maria Aparecida também estava, né, e tinha mais três indígenas contando comigo, e a gente dividiu para ir para o território, né, pelo CRP, para fazer esse levantamento. E quando eu fui, eu não fui pelo DCEI Cuiabá, porque eu ainda não estava trabalhando pelo DCEI. Porém, eu fui como voluntária, né? E lá a gente levanta várias demandas, né? E voltada mesmo à questão da própria saúde
da população. E essas questões, questões recentes, porque muitas pessoas com quem a gente conversou, eles falam que eles estão começando a sentir coisas, ter sentimentos que antes da pandemia eles não tinham, né? E que com essa pandemia passou a ter esses sentimentos, esses medos, essas angústias. E muitos passaram também a tomar medicamentos, né? Medicamento para ansiedade, para a própria depressão. Então, eu acredito que pós-pandemia, o trabalho do psicólogo ele vai ser de extrema importância nos territórios indígenas, porque o que antes não existia, não tinha, ou tinha, mas não com tanta frequência, vai ter mais, né? Tá tendo mais, tá aumentando mais. E como eu já disse, né, eu faço parte também da organização de mulheres, e a gente sempre estava indo nos territórios, né? A gente tinha essa liberdade, porque enquanto indígena, a gente tinha essa porta aberta para fazer os trabalhos nos territórios. E a gente trabalhou muito essa questão também do próprio suicídio, né? E por causa que tem população que aumentou muito, né? Principalmente por causa do contato com o mundo não indígena, com essas novas tecnologias, com esse fácil acesso fora da aldeia, né? E isso percebe-se que aumentou muito. Eu tive também conversando recentemente num dos povos que eu estou trabalhando, com professores, né? E eles relataram que tem alunos e alunas que já estão com pensamento de fazer mal para si próprio, de se escarificar, né? De se riscar. E ele sempre tenta também orientar, né? Pedir ajuda para a gente também estar mais próximo, né? Só que é uma das grandes questões também que tem a quantidade do psicólogo, né? Porque nos DCEI são bem poucos para trabalhar com várias população, né? Porque eu estou com três população, né? Mas eu acredito que tem outros DCEIs que estão trabalhando com um número bem maior do que o meu. E isso dificulta muito, porque é um psicólogo para vários povos, né? E isso dificulta muito o trabalho. Então, a gente tem que fazer um trabalhinho de formiguinha, sabe? Nem todo a gente vai conseguir fazer esse... Porém, a gente tenta, né? Eu também, como eu disse, né? O próprio CRP também, ele deu a porta, né? Abriu as portas porque ele viu essa importância de olhar para populações indígenas, né? Para ver quais eram essas demandas, né? Voltada por causa da própria pandemia mesmo, né? Teve população que tinha a cultura de fazer o funeral, né? De fazer o luto do corpo do seu ente querido, velar ele, fazer todos os rituais, e que com a própria pandemia chegou, né? Eles tiveram essa ruptura de não fazer, né? Do corpo chegar e ser enterrado sem nenhum ritual, nenhum. E isso aí eu acredito que foi uma das coisas que foi um dos motivos desse grande aumento dessas ansiedades, desses medos, dessas angústias, pelo fato que, inclusive, que tem população indígena. Isso eu não estou falando do grupo que eu trabalho, né? Estou falando de outros, pelo fato de eu estar
estar atuando na organização de mulheres, porque, assim, a gente tinha várias demandas, inclusive, uma das principais era dessa ruptura, dessa falta de fazer o ritual de velar o corpo do seu ente querido, né? Então, assim, é uma coisa que também parou, porque eu falo que isso porque ainda a pandemia ela não acabou, né? E existe a vacina, porém a gente não sabe, né? Quando que a gente vai poder falar que a gente está livre dessa pandemia. Então, quando esse corpo desse ente que é da aldeia chega, eles não fazem. Eles são aconselhados a não fazer, né? Por causa disso. E tem população indígena que o próprio círculo de continuidade da vida deles é através do funeral, né? É onde que acontece as passagens da infância para a fase adulta, né? E que isso não aconteceu mais, não está acontecendo. E como que vai fazer essa passagem desse jovem? Como que ele vai passar para começar a fazer os rituais iguais os adultos, né? Porque não pode fazer, né? Isso também foi uma das grandes questões que aconteceu e que fez com que esses problemas voltados à saúde mental aumentar, né? Então, eu acredito que a psicologia ela tem um grande trabalho ainda para fazer com as populações indígenas, principalmente porque assim não tem psicólogo para trabalhar com os 43 povos indígenas aqui do estado de Mato Grosso, né? Tem um que tenta, né, fazer esses pequenos trabalhos, mas que eu falei que é trabalho de formiguinha, que não consegue dar atenção a todas essas populações. Primeiro porque tem que conhecer, né? E sem esse conhecimento dessa população, desses povos, é impossível, né? É impossível de fazer um bom trabalho. Então, acho que a minha fala era mais relacionada a isso. Se alguém tiver alguma pergunta, depois eu vou estar respondendo. Muito obrigada, Maria Elisanda, pelas palavras, pela contribuição. Agora eu passo para a Aparecida continuar. Aí no final a gente discute. Boa noite. Pode iniciar, Aparecida. Tá me ouvindo, gente? Saiu bem baixinho, boa noite, sim. Eu ouvi, assim, distante. No áudio tá bom? Tá fraco, Aparecida. Tá, não sei, dando um ruído bem baixinho. Assim, um ruído não, ele tá captando baixinho. Às vezes, lá no microfone, lá, ó, você pode mudar ele. Tem um chapéuzinho lá, um agente circunflexo. Aí você pode mudar para um deles, muda as opções que ele vai te dar lá. Acho que aqui no celular. No celular, você clica no microfonezinho dele, assim, aí ele vai te dar uma opção de áudio. Talvez o Bluetooth esteja captando pouco. Mas vamos lá, vamos ver, dá para te ouvir. Então, como a Erika apresentou, meu nome é Aparecida, eu trabalho com populações indígenas, eu estou vinculada aqui no distrito Caiapó do Mato Grosso. Eu venho de uma experiência de outros distritos, eu trabalhei no Araguaia, também trabalhei no Mato Grosso do Sul.
Eu falo aqui de Colíder, está localizada no norte de Mato Grosso. Eu gostaria assim, de ver se todo mundo compreende essa lógica do sistema de atenção à saúde, né? Que está compreensível, todo mundo compreende CESAI, CEI, vocês dão uma pincelada nessas siglas que a gente vai falando, eles estão muito habituados, vocês acham que é legal dar uma explanada sobre isso, a gente já pode começar o diálogo. Eu não ouvi, eu não Aparecida, compreendi. não está saindo audível, está muito ruim. Eu acho que você vai ter que desconectar o seu fone de ouvido. Eu acho que o áudio está sendo captado pelo microfone do fone, e aí não está dando para ouvir. Tá. E agora, melhorou? Perfeito, 100%. Só desligar aqui. Mas eu ouvi a pergunta, tá? Que a pergunta era se você falaria direto, sem passar pela explanação do que é a atenção básica, dos níveis de atenção. Eu acho que é melhor você falar desde o começo, tipo assim, sua apresentação. Tá. Muito obrigada pelo retorno. Então, eu gostaria, assim, de falar, então, como eu organizei, que eu acho mais fácil. Então, eu sei que alguém já domina a compreensão, mas eu vou só citar para poder dar uma norteada melhor, né? Então, os de 6, eles estão vinculados à CESAI, né? A CESAI, ela está dentro do Ministério da Saúde, então, praticamente, a gente tem o Ministério da Saúde, dentro do Ministério da Saúde, há uma secretaria especial de saúde indígena, que é a CESAI. Então, a CESAI se subdividiu em 34 de 6, e eu estou dentro de um, né, eu componho, participo da equipe de um de 6, que é o de 6 Caiapó do Mato Grosso. Aqui no Mato Grosso existem 5 de 6, né? Tem o de 6 Caiapó do Mato Grosso, o de 6 Cuiabá, que é onde a Maria atua, tem o de 6 Chavante, o de 6 Xingu e o de 6 Araguaia, né? Os de 6 são essas unidades gestoras, e eles estão, assim, geograficamente organizados de acordo com a disposição dos povos. Então, eles uma lógica territorial e não essa geográfica que a gente já conhece, separada por estados. Esse de SEI que eu atuo, né, o Caiapó do Mato Grosso, ele compreende o norte de Mato Grosso e o sul do Pará. São são um pouco mais de 5.000 pessoas, 5.000 indígenas que estão dentro desse DICEI, né? E o DICEI, ele se subdividiu em polos, né? São 3 polos e 3 casais, que é essa Casa de Apoio à Saúde Indígena. Então, eu atuo dentro do DICEI mesmo, como a referência técnica de saúde mental, e, naturalmente, acabo atendendo essas 5.000 pessoas. Então, vamos começar agora a falar um pouco da atuação dentro desse DICEI, dentro dessa pandemia, né? Então, dentro, assim, da experiência de atuação, aqui nós estamos especificamente falando, né, da atuação do profissional com formação em psicologia dentro dessa pandemia. Então, antes eu queria mencionar que aqui são 9 povos. Eu andei lendo, eu vi um equívoco aí de um site dizendo que são 23, aqui basicamente são 9 povos, né? São Caiabis, Munduruku, Apiacá, Panará, Caiapó, Terena, Juruna, acho que falei todos, os Caiapós se subdividem em Mecaninotiri, Metutiri e Tchucarramãe, mais ou menos são esses os subgrupos, né? Então, dentro dessa pandemia, assim, o mais desafiador, assim, a princípio, foi o aumento significativo das demandas por acompanhamento, por atendimento, por atenção em saúde mental e atenção psicossocial. Foi visto como a maior, assim foi sentido, né, diretamente, com o aumento das chamadas, né? Os territórios passaram a encaminhar documentos ao DICEI, solicitando que a psicóloga entrasse, que a psicóloga apoiasse. Então, esse aumento, assim, ele
assim, basicamente triplicou o trabalho, né? Com essa chegada da pandemia e das questões que foram acontecendo. Então, aqui, sobre assim, o que mais ou menos foi visualizado como impacto, evidentemente são diversos impactos, mas assim, eu vou pontuar alguns. Por exemplo, o surgimento, aliás, a intensificação dessa ideação suicida e tentativa de suicídio, que até então, pelo menos enquanto eu atuo, não tinha verificado ainda, né, essa situação de tentativa de suicídio. Então, houveram 3 situações de tentativa de suicídio dentro do território, o que fez com que a gente, assim, precisasse interferir e acompanhar de perto. Outros hábitos, né, também que foram modificados dentro do território. Por exemplo, teve uma aldeia em específico, imagina, as meninas jovens, os rapazes, eles se casaram, assim, porque eles ficaram com medo da pandemia, né, você imagina. E aí teve essa mudança até no processo de início de relacionamento. Então, a pandemia, assim, ela foi movimentando e também paralisando. Mas, com certeza, o maior impacto que passou, assim, que está passando, é sobre os rituais fúnebres, né? Essa impossibilidade de realizar os rituais fúnebres foi de impacto imenso, imenso, imenso para os povos indígenas, pelo tamanho do significado, pela complexidade do ritual, enfim, da importância disso para os vivos, né, e também para a memória daquele morto. Foi uma dificuldade imensa, e caber também a nós, né, estar no meio entre compreender a importância e orientar sobre a não prática, né? Então, a gente se viu dividido, né, sabendo do risco da prática, mas entendendo a importância. Então, isso foi uma experiência bastante difícil para a gente, né? Precisamos estar lá próximos e, enfim. Outro aspecto também foi a alcoolização. A gente percebeu, a comunidade mesmo trouxe isso como relato, né? O aumento da alcoolização no sentido de que o distanciamento das cidades fez com que algumas famílias e pessoas se organizassem para levar uma quantidade maior de bebida, pela impossibilidade do fluxo, né? E essa entrada em maior volume de bebida alcoólica fez com que, assim, esse ato de beber fosse intensificado no uso. Então, estamos tendo ainda, né, situações bastante sérias, né, relacionadas a esse uso da bebida alcoólica, que foi solicitado, né, a gente participa junto com a equipe multidisciplinar na compreensão desse comportamento, dessa situação. Para além dessa, teve também a ingestão de álcool sanitizante, né, esse álcool 70 que a gente viu falar tantas vezes, passe álcool nas mãos, enfim. Então, vieram litros e mais litros de álcool para o DCEI, e o DCEI distribuiu, imagina, garrafas, uma para cada casa, e, inclusive, no TikTok, eles descobriram essa receita, né, de fazer uma bebida com esse álcool sanitizante. Então, foi um uso, assim, que até para mim foi um pouco difícil entender até como orientar, porque assim, foi uma coisa extremamente nova. A gente precisou intervir em muitas comunidades que estavam fazendo esse uso, em comunidades que proibiram definitivamente a entrada de álcool 70 dentro dos territórios, então isso impactou até no cuidado, né, com a pandemia, e a gente tentando, né, entender e também estar lá no território junto com aquele, principalmente público jovem, né, que teve essa situação mais, assim, dizer, aguda, né? E como os territórios já possuem internet, então, assim, esparramou muito rápido a ideia.
Então, aos poucos, assim, a gente teve uma série de territórios com a mesma situação, e, assim, atuando sozinha como profissional, né, psicóloga nesse território, foi um tanto quanto, assim, difícil, não pela atuação e também por ela, mas pelo também a gente tem aldeias com distanciamento geográfico muito grande, assim. Para eu dizer uma aldeia próxima, uma aldeia de 300 quilômetros é próxima para mim. Porque a gente tem de 600, tem de 700, 800 quilômetros de distância, até mais um pouco. Então, assim, para se deslocar até entre um território e o outro foi o tempo, assim, utilizado mesmo, e assim, às vezes eu tive essa sensação de não conseguir estar onde era solicitado, mas consegui chegar, mesmo que um tempo um pouco longo, né, diante da solicitação. E outro aspecto também foi na forma de renda e de comercialização, né, que eles comercializavam artesanato também nas cidades, vendiam pescado, algumas a castanha. Então, esse isolamento, inclusive voluntário, né, também dos povos, fez com que a forma de organização e também de renda, né, fosse afetado diretamente. Então, esses aspectos funcionando dentro do mesmo território, esse luto, juntamente com esse consumo de bebida, que seja do álcool sanitizante, foram gerando, assim, diversos sentimentos e cronificando outros. Então, a gente teve uma jornada bastante árdua, né? Eu falo teve porque, assim, hoje está um pouco mais controlado, um pouco mais calmo nesse sentido, né? Então, eu percebo, assim, como situações de afetação mais expressivas. Evidentemente, tiveram outras, mas acredito que essas sejam, assim, estão sendo bastante fortes. Então, isso foi muito desafiador, né? Pensar estratégias de intervenção com esse cuidado, né, de compreender dentro desse território outros aspectos que também vão se somando, né? Então, a proposta do Programa de Saúde Mental é de promoção do bem viver. Então, dentro de uma pandemia, como promover o bem viver dentro dessa pandemia, né? Foi a pergunta desafiadora, porque essa compreensão de bem viver é das experiências, né, que os próprios povos trazem, de festas, né? A Maria muito bem mencionou que são os rituais de passagem, que não podiam acontecer. Então, como que você vai promover o bem viver, sendo que as ações, né, que promovem esse bem viver, que são responsáveis por esse bem-estar e esse viver bem estavam interditadas, desaconselhadas, né? Então, isso foi muito difícil, porque a gente ia sentindo como isso compõe o dia a dia, né, e a história dos povos estavam simplesmente sendo desaconselhadas. Então, dentro de um programa que promove, a gente estava, inclusive, desaconselhando, despromovendo, né? Lógico, por uma razão, assim, digamos que necessária, né? Mas não deixava de ser ruim, assim, para a gente. Ouvir, né, esse desejo, essa necessidade, né, das comunidades, dos líderes, que não podiam executar as suas práticas, né? Isso deixa, né, ainda triste e desarticula as comunidades, né? Eles têm hábitos muito coletivos, né? Sejam entre a família, seja entre aquela aldeia, seja entre as aldeias.
vizinhas. E aí, de repente, nem o café que se tomava, nem o assado feito junto, né, estava podendo. Isso, como eles definem, deixou muito... Eles falam, a gente não pode mais ir na casa à tarde, a gente não pode mais tanta coisa, né? Isso foi se intensificando. Conforme a pandemia, a gente não ia conseguindo ver um fim, né? E naquela parte mais aguda de casos que a gente passou aqui, foi bastante denso mesmo, em todos os aspectos, né? E teve outras alterações, teve algumas alterações que foram, assim, eu preciso citar como positivas, como a forma de se organizar para enfrentar isso também, né? Foi a construção de roças maiores, eu achei muito interessante, porque a gente não sabe quando vai acabar, então a gente vai fazer uma roça um pouco maior para a gente ter comida, né? E a vacina também, para alguns povos, ela veio como uma espécie de um alívio, assim, de um fôlego para seguir enfrentando a pandemia. Mas, ao mesmo tempo, para alguns povos, ela foi um motivo de grande resistência. E aí, de novo, né, o programa de saúde mental foi acionado para sensibilizar também as comunidades, os líderes, e enfim, para aceitar a vacina, enfim. E aí, de repente, a gente estava lá também conversando, primeiro para entender por que essa vacina estava sendo recusada naquela dimensão, né? E eu observei uma coisa muito interessante sobre isso, que praticamente os povos que hoje, dentro do DICEI, são os povos que mantêm a sua cultura mais preservada, mais preservada, foram aqueles povos que também foram os mais resistentes. E eu fiquei pensando, assim, uma cultura que historicamente resistiu muito, né? Hoje mantém a língua, as crianças não falam, né, a língua portuguesa, as mulheres falam muito pouco. E aí é possível ver, né, o quanto a importância de resistir. E também resistir também à vacina. Eu acho que a resistência à vacina foi uma expressão muito importante que eu consegui verificar acompanhando e ouvindo, né, de que forma eles pensavam e aceitavam ou não essa vacina. Eu estou conectada ainda? Todo mundo sumiu aqui para mim? Estamos te ouvindo. Eu consigo te ouvir. Estamos te ouvindo e vendo. Legal, legal. É que todo mundo caiu, assim, não via, tudo bem. Estamos atentos e assim, Tá bom. mobilizados. Deixa eu só me esquecer aqui de mais alguma coisa. Então, nesse processo todo, né, de trabalho, de aprendizado também, né, com os povos, ele é muito importante, assim, até o silêncio da gente, né, e essa pausa para se inspirar, né, para começar. E um cuidado, assim, que eu busquei ter, né, dentro de todas essas demandas, assim, a gente sabe que não foi especificadamente para o profissional de psicologia que o trabalho se intensificou, que o trabalho tornou-se mais denso, mas para os outros profissionais também, né? E para a gente, sobretudo, por ainda, né, ter essa, digamos, entre aspas, responsabilidade de manter-se equilibrado, de manter-se coerente, de manter-se, assim, e aí eu busquei, a gente sabe que essa sobrecarga teve profissionais de áreas acabaram exercendo papéis de outras áreas, enfim, farmacêutico que precisou atuar quase como enfermeiro e foi todo mundo, porque alguém ficou doente, precisou se afastar, então ficou todo mundo num esforço conjunto, assim, para conseguir. E nesse processo aí, eu tomei um cuidado, assim, de não me sobrecarregar de outras coisas que não fossem
diretamente relacionados com a saúde mental, e às vezes queriam me incumbir responsabilidade, eu sempre dizia, eu preciso também de ter um espaço até de construção do meu próprio trabalho. Então, às vezes, isso foi importante, porque também foi a equipe, a gestão, foi entendendo que a importância da saúde mental, né, desse programa que atua dentro do SEI, para os povos indígenas e também para os trabalhadores. Isso fez com que uma coisa positiva, um resultado positivo, foi a contratação de um novo profissional. Então, eu atuava sozinha até há um mês atrás. Então, eu usei essa visão e esse aumento na solicitação de atendimento como justificativa para solicitar mais um colega, né, para trabalhar comigo. E o que foi possível, isso foi um resultado bom, né? Hoje a gente está em 2, que é, assim, uma conquista, né? Então, a gente também tem que falar as coisas que... Ampliou em 100%? Ampliou em 100%? Pois é. Então, também sobre essa atuação, eu preciso mencionar o Conselho Regional de Psicologia, né, o CRP 18, ele, por meio da Comissão das Relações Étnico-Raciais, também prestou esse suporte da medida que foi possível, a construção desse GT, com apoio também da Universidade Federal, né, de Mato Grosso, junto com o Conselho, a gente se uniu para poder pensar juntos e também chorar junto, né, a situação dos povos indígenas durante essa pandemia. Foi, com certeza, um apoio, né, quando a gente está aqui no extremo norte, atuando, né, com diversas etnias em uma carga de trabalho bem acentuada, você ter com quem contar é muito importante, né? A CESAI também organizou para nós reuniões semanais, quinzenais, com todos os psicólogos dos 16 do Brasil, e isso também a gente trocava experiência, isso foi muito interessante. E a gente tem hoje disponível também para cuidar da saúde mental do trabalhador, um programa da CESAI, né, que é um programa Cuidando de Quem Cuida, e um da SES. A SES organizou para os trabalhadores da saúde, não sei se todo mundo tem conhecimento, os trabalhadores da saúde do Estado e dos municípios, apoio para a saúde mental, né, com atenção multidisciplinar, e nos convidou, né, fez um convite para os 6 participarem, e nosso SEI felizmente aderiu. Então, a gente também tem esse apoio para o trabalhador, que a gente também entende a importância desse apoio, que acabou ainda tendo que ser da minha articulação, para onde direcionar esse trabalhador que chegava até mim, que eu também não conseguia atendê-lo, né, do ponto de vista clínico, acolhia, mas enfim. Então, foram saídas que foram aparecendo para encaminhar também o que é de muita importância. E, para além disso, eu tive um consolo muito interessante de uma mulher indígena, a gente falando dessa dificuldade, né, das restrições de deslocamento, né? Enfim, aí ela me disse que, apesar de ser difícil para os indígenas permanecer na aldeia e também entender o porquê de permanecer, mas ainda assim era mais fácil que para nós que não éramos indígenas, porque ela tinha mata, ela tinha um rio, né? Ela falou assim, vocês não têm nada, vocês só têm a casa que devem ficar, né? E eu achei tão importante ela refletindo sobre o valor, né, daquele território e o quanto aquilo era importante para a saúde mental dela, para o bem-estar, né? Ela falou, quando eu não estou bem, pelo menos eu tomo um banho no rio, eu posso andar livremente, né, apesar de estar dentro do território. Então, eu achei isso muito importante quando se fala, né, a colega falava anteriormente sobre a importância do território, né, para a saúde mental. Isso, às vezes, não é compreendido, mas, assim, eu que trabalhei tanto com povos que já têm o seu território
já demarcado, né, infelizmente, porque o termo que eu estou encontrando, mas enfim, de povos que ainda lutam pela terra, né? O quanto muda a dimensão do sofrimento. Por exemplo, os povos Guarani e Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, que ainda, né, tem esse esforço, né, para retomar suas terras. E essa ideia, esse conceito de território, por mais que a gente reportou ele um monte de vezes para depois entregar, né, entre aspas, para os povos indígenas, é um dos fatores, um dos elementos que faz com que haja um pouco mais de condições, né, de sobreviver nesse mundo, um pouco mais de saúde mental, porque a terra traz a comida também, a terra é onde se instala, onde se colhe, né, onde se vive, e não, assim, não é possível pensar uma saúde mental sem essa parte tão importante, né, que é a terra. E deixa eu ver se me esqueci de alguma coisa. Então, assim, eu vivi essa pandemia de uma forma muito especial por não ter muito tempo, assim, eu tive que trabalhar mesmo, assim, no começo a gente ficou bem estável, todos nós, acredito, como nunca havíamos passado por uma pandemia, mas ela foi de muito trabalho, assim, muita troca, e ela, assim, trouxe construções, né, nessas intervenções que a gente fez, buscamos outros métodos de intervir, fez com que a gente estudasse mais e repensasse até as nossas práticas, mas, sobretudo, parar para entender também como essa pandemia foi experienciada, foi vivida, né, está sendo vivida pelos povos indígenas. E a gente espera, né, que isso possa retomar aos poucos as atividades, mas, assim, como foi mencionado já... Alguém está falando? Como já foi mencionado, também essa necessidade, né, de se pensar esse pós-pandemia, como vai ser, né, para a gente, como vai ser para os povos indígenas, como vai ser a nossa atuação para lidar com tudo isso que estão passando os povos indígenas, né? Evidentemente, o Brasil, o planeta inteiro está passando, mas como nossa mesa hoje aqui é para falar de povos indígenas, de pensar também como nós, como profissionais, vamos nos preparar, né, para esse pós-pandemia, para ofertar cuidados e compreensão também, né? Eu acho que eu encerro a parte, assim, de contar a experiência e participação no sentido do monólogo. Agora a gente pode passar para a parte de dividir, conversar, enfim. Muito obrigada, Aparecida. Muito obrigada, Maria Elisandra. A gente tem duas perguntas aqui, do Cláudio, né, do Núcleo de Goiás. Acho que eu vou ler, e aí Maria Elisandra pode responder, e depois, posteriormente, você também responde, né? O Cláudio colocou aqui: como as ferramentas da psicologia branca ajudam nesse trabalho? Tem condições de salvar alguma abordagem teórica? É jogar tudo fora mesmo? Eu sou ingênuo de achar que o pós-estruturalismo poderia ajudar? E a outra pergunta deixada por ele aqui é: o avanço das religiões, cristianismo pentecostal e neopentecostal,
é um fator de vulnerabilidade ao sofrimento mental ou tem algum espaço para aliança com evangélicos nesse território? Maria Elisandra ainda está aí? Consegue nos ouvir? Oi, consigo sim. Ah, sim, perfeito. Então, eu vou começar falando pela questão da religião, né? Aqui, onde eu estou, eu trabalho com os Enauê, né? E eles são considerados de recente contato. Então, assim, a religião, ela não chegou, assim, nas aldeias deles, ainda a gente não vê eles falando na questão da religião, né? Porque eles têm, o costume deles ainda é praticado, assim, com muita força ainda. A maioria deles são fluentemente fala a língua Inauê, né? As mulheres não falam português, nem as crianças, somente os homens, né? Então, assim, quando a gente vai fazer um trabalho com eles, quando a gente quer fazer uma pergunta, tem um homem, né, para responder por elas, né, para falar, para perguntar. Então, assim, eu acredito que essa questão da religião, para eles ainda não é, eles ainda não aderiram a nenhum tipo de religião. Eu acredito que nesse momento para eles é um ponto positivo, porque eles ainda têm os pajés deles, né? Eles fazem os rituais deles todas as segunda-feira, né? Quando eles vão fazer as plantações, quando eles vão fazer caça, pesca, eles fazem esse ritual. Então, assim, eu acredito que é um ponto bem positivo para eles. Agora, esses outros dois povos que eu estou atuando, já tem religião que já entrou, já tem igreja, né? Então, assim, porém, eu acredito que eles sabem de fazer essa divisão, né, de quando é questões culturais e de quando eles querem ter as orações, assim, que não são de dentro, né, da cultura que vem de fora. E, assim, a outra pergunta que ele falou é se pode utilizar ainda os referenciais teóricos. Eu acredito que depende de cada profissional, né? E, assim, eu, enquanto indígena, eu sempre me perguntava, né, na faculdade, né, qual referencial teórico eu utilizaria, né? Porque, assim, eu nunca vi, né, na própria psicologia, teorias que falavam da população indígena. Então, assim, eu sempre me perguntava, né, mas onde que eu nunca me via, né, na psicologia. Só que aí, conforme a gente vai estudando, a gente vai tendo esse conhecimento, eu acredito que a gente vai adquirindo também, né, outros conhecimentos e outros métodos que a gente pode estar utilizando dentro do trabalho que a gente faz. E eu acredito que só tem a somar, né? Porque eu falo muito por mim, por ser indígena, por viver também né, nos territórios, né? E depois ter essa saída, né? Desse saída do mundo indígena e adentrar no mundo dos brancos, né? Então, assim, eu acredito que tudo se pode somar, né? Então, assim, eu acredito que pode ser utilizado, sim, que é utilizado por vários profissionais, inclusive. Eu, assim, antes de mim estar atuando como psicóloga no território indígena, eu queria
me aperfeiçoar mais, né? Eu fiz também a antropologia, né? Eu queria entender como que eu poderia também estar contribuindo com o meu povo, né? E assim, eu acredito que as teorias, elas nunca vão ser utilizadas assim, a mesma teoria, assim, mas a partir do momento que você estiver dentro do território, que você conhecer o povo, aí você vai saber se esse referencial teórico que você se aprimorou, que você estudou, se ele vai ser viável ou não. Então, eu acredito, eu não sei se eu consegui responder a pergunta. Sim, sim, muito obrigada, Maria Elisandra. Gente, ela foi muito precisa aí na resposta sobre essa utilização das abordagens, né? Evidentemente, a gente tem esse viés, essa ênfase, né? Mas ela não vai possivelmente ser aplicada integralmente, nunca, eu acho, mas com certeza é norteadora, é muito importante e realmente é dessa forma que acontece mesmo, né? Às vezes você tem ali aquela leitura, né, pela sua experiência teórica, mas assim, em nenhum momento da comunidade vão considerar aquilo que está dentro da sua cabeça. Então, a gente tem que dar um passo atrás para dar 2 passos à frente depois. Eu vejo desta forma, né? Porque sempre há em se tratando de fenômenos, de experiências psicológicas, há sempre uma explicação, né, tradicional. E, às vezes, a gente aguarda até que essa explicação seja feita, que esse cuidado esteja prestado. E se a gente for chamado, aí a gente fala, né, do nosso ponto de vista, que também é considerado, sim, não é que não serve para nada, é considerado sim, mas a gente sempre põe muito cuidado. Sobre as religiões, as perguntas foram muito interessantes. Sobre as religiões, elas já estão nos povos aqui com os quais eu trabalho, de uma forma bem intensa, mas as 56 aldeias eu vi igrejas em 2 apenas, predominantemente o neopentecostal. E, assim, elas têm um papel aí, eu não vou classificar, mas às vezes dificulta um pouco, né, os cuidados. Mas há lideranças que elas não aceitam de forma alguma, né, a forma deles dizerem é sempre, se você quer praticar essa religião, você pode ir lá na cidade para praticar. Né? Então, e eu vejo isso como, hoje é uma opção, né? Um optional. Se você quer, você vá atrás, mas não vejo trazendo muito para dentro do território. Né? E essa prática tradicional de ter não é religiosa, né, espiritual, ela onde ela realmente ela tem sua força, em geral, as outras religiões, elas não são tão expressivas. Mas, em geral, eles acreditam, relatam a importância de Deus, assim, sabe? Mas, assim, para nós não é uma coisa que ainda é um problema. Ainda não. Elcimar disse que gostaria de complementar a pergunta. Na verdade, não é bem... Eu falei complementar, mas é que eu gostaria de ouvir um pouco mais, porque essa questão, né, de que se as teorias que a gente estuda pode contribuir para uma ação, né, para as intervenções, e aí eu queria ouvir um pouco mais, partindo do que a Maria Elisandra trouxe, que se
ao trabalhar com os povos indígenas, que tem várias cosmovisões, né? Então, outra visão de mundo, que tem essa perspectiva também do coletivo, uma outra relação, né, com as plantas, a árvore, enfim, diferente daquela lógica, né, que a gente aprende de ser humano dentro da faculdade. E aí eu fico pensando de como que né, se elas que fazem essa atuação direta, e no caso da Maria Elisandra, que vem, né, de uma comunidade indígena, se teria como a gente pensar nessa possibilidade dessas cosmovisões poder contribuir com um fazer psicológico, né? De não só pensar nessas possibilidades da intervenção, mas de considerar esses saberes na nossa atuação, né? Porque vocês já falaram que esse desafio, quando vai trabalhar com povos originários, é de saber ouvir e conhecer, né? Então, esse é um desafio. E como que seria, assim, a gente pensar em considerar, né, da psicologia, não só profissional, individualmente, ou com as equipes, né, de psicólogos e psicólogas que vão para esses espaços, para essas comunidades, não teria uma possibilidade dessas cosmovisões, né, também a gente pensar em construir saberes psicológicos a partir dessas realidades? Vocês acham que é possível isso? Não sei se eu consegui me colocar. Que seria uma outra lógica de se pensar no mundo. Eu estou viajando, me ajuda. Eu acho que você não está viajando, não, mas assim, parando para pensar, teria que ter várias teorias, né? Porque cada povo, que nem eu falei, né? Eles têm o modo de ser, de viver diferente. Eu vou tentar falar um pouco sobre o meu povo, né? Que ele é matrilinear, porém ele é clânico, né? Ele é subdividido entre vários povos, né? Entre várias subclãs. E dentro dessas subclãs tem os parentes das aves, tem os parentes das águas, tem os parentes das plantas, né? Assim, e cada qual ela tem o seu respeito por elas, né? Cada ritual que a comunidade exerce, ele pede autorização para o seu parente, né? Pelo seu subclã. E assim, eu acredito que é um pouco difícil de ter essa. Porém, eu acredito que, assim como a gente criou o GT e a gente foi para campo para perguntar, para saber mais, né, sobre a visão mesmo da população indígena com relação ao trabalho do psicólogo, eu acredito que aí pode-se também se pensar, né, nesse saber, né? E a gente, enquanto equipe de saúde, a gente dá muito valor para isso, né? Porque, assim, como a gente trabalha no subprograma, né, especial, e, assim, toda a equipe, quando ela vai para campo, ela sabe que ela vai ter vários desafios relacionados a essa população, né? Porque vai ter dias que elas vai ter que lidar com rituais, né? Que muitas vezes, quando ela vai para fazer uma programação, ela vai ter que parar, né? Porque em respeito a esses rituais, né? Porque ela não vai interferir, né? Então, assim, eu acredito que é um pouco difícil, né? De a gente criar essa... Porém, a gente soma com eles. Não sei se eu consegui responder a sua... Mas são várias cosmologias totalmente... E teria que ter vários referenciais teóricos. Então, assim, quando a gente entra em campo, a gente acaba aprendendo, né? Conhecendo essa cosmologia desse povo, né? Então, a gente acaba adquirindo também meios para tentar
para tentar fazer um trabalho coletivo junto com o pajé, né? Porque muitas coisas relacionadas à saúde mental, assim, na visão deles, né? Trabalho com o espírito, são eles que fazem esse trabalho, né? Então, assim, nós, enquanto psicólogo, a gente vai estar lá somando com ele, né? Aí, quando ter essa confiança dele para conosco, para quando ele não conseguir fazer esse trabalho, ele ter abertura para vir falar para a gente, não, esse aqui não é problema espiritual, isso aqui eu não consigo fazer, né? Buscar parceria com a gente, entendeu? Eu acho que é isso, é somar com essas sabedorias, mas assim, criar esse método, eu não sei, não saberei te responder. Desculpa ir adentrar assim, mas é que a Maria Elisandra está falando uma coisa que, nossa, é muito comovente para mim, enquanto estudante quilombola. Maria, eu gostaria de saber de você como que foi assim, a sua maior dificuldade, né? Como você falou, no campo onde você estudava, teve muito contato, né? A psicologia é bastante europeia, bastante branca, a gente percebe isso, muitos referenciais teóricos brancos, e você não se reconheceu, como assim eu também aqui não estou me reconhecendo agora no 8º período, que eu estou fazendo alguns estudos e algumas pesquisas também, que eu estou, né, a gente está meio que apropriando, né? E eu gostaria de saber de você qual foi a sua maior dificuldade, assim, na academia em si, e depois na sua prática, na sua aldeia, assim, como é que foi isso, sabe? Então, né, como eu disse, praticamente de quase todos, né? Assim, a única abordagem que eu gostava e que eu, assim, sentia a vontade, tinha prazer de estudar era a sócio-histórica, né? Porque, assim, eu sempre gosto de saber o histórico, sabe, das pessoas, assim, saber da onde que ela veio, né? Da onde que ela surgiu. Acho que isso é mais da própria origem mesmo, né? Então, assim, e quando a gente adentra as abordagens da própria psicologia, quando você também vai para campo, você querendo ou não, você passa a pensar, né, sobre as teorias que você estudou, e quando você chega na sua aldeia, você, querendo, automaticamente você fica pensando, mas será que é dessa forma que pode ser? Será que é assim que eu vou ter que lidar com essas questões do meu povo, né? Porém, com o tempo, eu acredito que a gente vai adquirindo, sabe, esse conhecimento, e a gente vai tentando, pelo menos, ter uma estradinha, assim, que não vai te deixar perdida, né, na estrada, né? Então, assim, eu busquei muito ler outras teorias, sabe, ler outros tipo, que nem eu fui muito para a antropologia, né? Porque a antropologia, querendo ou não, ela também estuda muito a cultura de outros povos. Então, assim, eu busquei, sabe, falar, mas se a antropologia também trabalha com populações indígenas, eu busquei saber se também tinha algumas questões que era relacionado à psicologia, né? E isso que me ajudou, sabe, na psicologia. Eu Parece fiz desculpa, assim. fiz acabei falando sem querer aqui no ruído, mas a minha questões sobre essa parte da religião tinha a ver com um texto recente que eu li, assim, não que o texto seja recente, mas eu li agora há pouco, numa revista até que eu tenho como série, na revista lá, acho que
se eu não me engano, do CRP mesmo, aquela Psicologia, Ciência e Profissão, ou da Abrapso, a Psicologia e Sociedade. Eu não lembro qual teria que buscar, mas é um artigo sobre psicologia e religião e saúde mental, onde as autoras, se não me engano, 3, trabalham aproximações entre a psicologia e a religião. Eu vi vários artigos além desse, outros artigos nesse tom, dizendo assim, como que as práticas religiosas podem auxiliar na saúde mental, considerando, assim, partindo da reforma psiquiátrica, que tem uma discussão de complexidade do processo da saúde mental, que tem uma discussão sobre como que os elementos culturais, o território, toda a discussão que está estabelecida na reforma psiquiátrica, que veio da luta antimanicomial e que vamos dizer assim, aberta, né, a uma complexidade, a uma novidade, até o saber antropológico, embora seja basicamente branco-europeia. A gente tem uma experiência forte no Brasil, de reflexão e tudo, mas é muito inspirado pela Itália e pela França, né? Pouca coisa, não sei, assim, não tem ainda não tinha, pelo menos quando eu estudava, há muito tempo atrás, não tinha. E agora, mas de todo jeito dizia, olha, saúde mental é muito complicado, não dá para a gente trabalhar só com a psiquiatria e com a psicologia, precisa avançar, precisa trazer outros conhecimentos. E aí o CAPS é um campo, vamos dizer assim, que avança nesse sentido, é um dispositivo que melhora isso. E aí a gente às vezes não sabe para onde que vai essa melhoria, essa abertura. A pessoa diz, olha, tudo é complexo, não é assim, temos que duvidar. E os artigos faziam assim, então vamos trabalhar com o saber, com a religião neopentecostal, porque ela tem muita coisa bacana, tem muita coisa interessante. E eu fiquei muito desconfiado. Eu olhei aquilo com muita preocupação. Pensei, é verdade, a religiosidade é uma dimensão dos seres humanos que pode ser incluída e pode ser usada na promoção da saúde mental. Mas qual que é o limite disso, né? Como que a gente entra? Sabendo que o neopentecostalismo tem feito um avanço que na minha opinião, é nociva. Aí eu fiquei querendo ver, assim, gente que está trabalhando com isso, se tem, assim, olha, aqui eles estão atrapalhando, ou não, aqui tem umas experiências interessantes e tal. Eu fiquei feliz de ver que em alguns lugares eles ainda nem chegaram, né? A Elisandra falou aí que ainda não. Mas eu fico, assim, quando se levanta essa possibilidade, eu penso assim, a primeira coisa deveria ser, então, inserir as religiões do próprio território e não trazer uma religião de Jerusalém, né? Por que eu posso abrir para trabalhar com a religiosidade, mas fazer aquilo que a Elisandra recomendou no começo, conhecer a realidade local. Por que não com os encantados, né? Com as formas de lidar com a natureza que estão ali? Porque a gente querer trazer a psicologia para dialogar com uma tradição religiosa que veio da Europa, quer dizer, o saber já é branco. E agora eu vou abrir para a dimensão espiritual. Aí a dimensão espiritual também é branca europeia? Eu fiquei, assim, agoniado com isso. Falei, não, vamos abrir para a dimensão espiritual, mas qual? Né? Qual que é o território que vai ser permitido no CAPS? Vamos tocar aqui? Então, qual que é a razão? Vamos dar banho de ervas, então, nos pacientes? Qual que é a entrada da religião que vai ser permitida? Parece, só um comentário, Cláudio, mas parece um retrocesso, né? Parece que a gente está atuando numa lógica colonizadora novamente, né? Eu acho que daí é a nossa preocupação enquanto psicólogos com a questão da religiosidade. Mas eu também, complementando, assim, eu tinha anotado algumas coisas aqui, como você bem colocou, e eu penso que principalmente os colegas que estão em formação, que vão ser futuros psicólogos, né? Que a saúde mental hoje na esfera pública ela está dentro de uma lógica biopsicossocial, né? E como o Cláudio falou, só a psicologia não dá conta. Então a gente tem que considerar toda essa complexidade que eu achei muito interessante que você colocou o conceito de dimensões, né? Um sujeito tem várias dimensões, né? Políticas, econômicas, biológica, psicológica. E para a gente entender e compreender tudo isso,
eu não tenho atuação com povos indígenas, né? Mas nós precisamos entender um pouco desses aspectos, né? Para a gente poder escolher um tipo de atuação que considere tudo isso. E quando falta o conhecimento, a gente tem que integrar ele com outras áreas, outros campos de conhecimento, né? Então, eu estou falando um pouco disso para dizer que, pelo menos na minha atuação, né, em assistência social, que foi há 6 anos, né, eu atuei com política pública de assistência social e agora estou no CAPS, eu coloquei nos grupos, né? Eu sempre vou beber de outras fontes quando a minha abordagem teórica falta em um aspecto de compreensão, né? Eu me guio pela psicanálise, mas eu faço leituras em outras áreas de conhecimento, antropologia, sociologia, né? Então, sempre eu estou me guiando por aí numa lógica de complementariedade, né? Mas a lente que eu uso para entender o sofrimento e o sujeito é a psicanálise, né? É possível fazer psicanálise com povos indígenas, né? É possível fazer psicanálise com comunidades tradicionais, né? Eu creio que sim, né? A psicanálise avançou nesse sentido e a gente não pode compreender ela apenas dentro do contexto clínico, né? De divã, analista e o paciente numa salinha, né? Tem trabalhos já que falam de psicanálise e assistência social. Ainda não vi nenhum trabalho de psicanálise de povos indígenas, mas eu creio que a gente pode produzir também, e a gente tem que produzir, né, conhecimento nesse campo, e é o que falta, né? Eu acho muito interessante quando a Aparecida falou que é bom, enquanto CRP, disponibilizar um espaço ou um dispositivo de diálogo, de escuta, para trocar saberes, porque nessa questão de povos indígenas, eu falo isso porque eu conheço o trabalho da Aparecida e eu sei o quanto é difícil a psicologia aprofundar nessas questões, né? Não tem produções literárias, muitas, né? Posso estar errado também e aí vocês me corrijam aí, mas para mim é muito estrangeiro isso, né? Quando eu falo psicologia e povos indígenas, na assistência social nós temos um caderno de orientação muito em linhas gerais, mas ainda assim é um avanço, né? Ele surgiu recentemente, mas para questões complexas, como tudo, não tem aprofundamento. E, infelizmente, né, também eu sempre falo isso, eu pareço um disco furado, mas vou pegar da minha experiência com assistência social, porque eu estou há poucos meses na saúde, né? Nós somos, pelo último censo SUAS, se eu não me engano, 300 e poucos psicólogos no estado na rede de assistência social. E todos os grupos de discussão, né, os espaços que a gente tem para trocar conhecimento, são sempre assim, né? Tem uma apatia, né? Os profissionais não estão ocupando esses espaços, e isso é parte do problema também. Eu não sei como que a gente poderia abordar isso, se com as instituições de ensino, né, já para promover uma cultura de participação desses espaços, né? Um encontro como esse, eu julgo muito pouco, né? Ter apenas, não sei quanto está agora aqui, mas quando eu vi, éramos 8 pessoas, então isso que devia estar com 40, 50 pessoas, né? Vim aqui para saber, inclusive, né? Que é um campo de conhecimento que eu não tenho atuação, mas me interessa também, né? Vendo o trabalho dos colegas e a dedicação, e a gente precisa de ocupar mais esses espaços, ainda está muito pouco, né? Muito incipiente. Mas é isso, acho que eu falei demais. Se alguém quiser complementar, fazer crítica também, estou aberto aí. Eu quero complementar antes da Aparecida e da Maria Elisa contribuir mais. Eu acho que eu quero pensar assim, de tudo que a gente conversou e de tudo que a psicologia tem avançado, assim, eu gostaria que a Aparecida e a Maria Elisandra trouxesse mesmo um panorama para a gente mesmo, né? Maria Elisandra foi minha colega de sala, né? Assim, e eu lembro que era uma sala que tinha os maiores cotistas, assim, né? Porque é uma sala que tinha essa marca dentro da UFMT, né? E tinha alunos indígenas, né? Então, foi uma nuance a nossa turma, né? Lembro, a época. E eu não lembro mesmo nem desse percurso da graduação de falar sobre esse assunto. Eu vim já quando eu fui trabalhar, quando eu era assessora técnica no Conselho Regional de Psicologia. Que eu comecei a aprofundar nas leituras, né? Aí eu procurava, né? Aí eu conhecia a Aparecida e ficava perguntando para ela e atormentava no aquário. E eu ficava muito nisso, assim. Eu falei, porque eu não sei. E aí, falei,
e ficava muito nisso, nessa ânsia de saber, e vem falar para a gente. Eu acho que o que é parecido, a Maria Elisandra, vem mesmo do que a gente avançou enquanto profissionais da psicologia, né? Eu formei em 2017, né? E o que, trabalhando em território todos esses anos, e mesmo a Maria Elisandra já nesses espaços de movimento aí, né? Durante a graduação até agora, o que vocês acham que a psicologia avançou enquanto exercício profissional, assim, para amparar mesmo vocês enquanto atuação do fazer? Eu faço isso, aonde eu recorro, né? Qual instância vocês recorrem, né? De uma maneira geral, em todas as instâncias, não só a psicologia enquanto sistema, né? Conselho, o CFP, os regionais, mas o que as instâncias aí políticas contribuíram mesmo para o processo de trabalho de vocês ao longo desses anos, o que vem contribuindo, o que vocês apontam a mesmo aí, o que falta dentro aí da graduação, o que falta nesses profissionais que vêm dando entrada aí a campo, né, como a Aparecida mencionou, dessa conquista, é realmente uma conquista e a gente tem que celebrar mesmo. Eu acho que eu fico mais nessa questão mesmo técnica, de querer saber o que avançou, porque a gente é isso, porque eu estou sempre aqui nesse espaço de escuta, né? E eu tiro toda a minha capa da academia, né? Eu sou mestranda de psicologia, mas eu fico, né, com o meu ouvido muito atenta, né, para não tentar ter uma leitura, né, bem acadêmica, e para pensar mesmo a realidade, né? Então, acho que isso é muito importante também para a gente fazer esse exercício, né, de pensar, né, de outra singularidade, de outro ponto de vista, né? Lógico, a academia contribui muito, né? Para o processo, a Labtec aí contribui muito, o GT, né? Desse espaço de escuta aí dentro do regional. Acho que é isso, falei demais. Maria Elisandra, primeiro pode ficar à vontade. Eu não estou vendo ela aqui. A Sheila tá aqui. Nos ouve, Maria? Oi, estou falando e vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Eu estou apanhando agora nessas... sim. Agora a gente te ouviu, tudo bem. Então, assim, eu acredito que ainda estamos dando os nossos primeiros passos, né? Eu acredito que com mais formações de estudante indígena, né, formando em psicologia, acho que abre-se também mais essa questão, né, de tem indígena formando e também buscando, né, o espaço, porque que nem eu falei anteriormente, que eu não me via, né, não me via no curso, eu não me via ali nas leituras que eu fazia, né, das teorias que eram passadas a mim, né? Eu me lembro, até hoje, eu sempre relato essa questão, esse episódio que aconteceu comigo. Eu acredito que foi no primeiro semestre do curso, né? E quando eu fiz estudei com a Érica, eu já tinha parado, eu tinha começado mais para trás ainda, que na época que eu entrei pelo subprograma do ProIndy, e naquela época ainda não existia a cota, né, do Enem. Eu entrei pelo subprograma, né,
Era um programa piloto que estava inserindo estudantes indígenas na época. E na época entrou eu e mais dois alunos. Inclusive, um é o Tiago, que ele está atuando no DC Cuiabá, no polo de Rondonópolis. Assim, foi para aquele grupo, foi uma novidade, sabe? A gente parecia objeto de museu, assim, falando claramente, abertamente. E nesse primeiro semestre que teve, a gente teve a disciplina Introdução à Antropologia. Eu não esqueço dessa disciplina. E os nossos próprios colegas, né, na época, questionando, né, essa disciplina, porque eles falaram assim: para que a gente vai estudar antropologia? Porque a antropologia só fala de negro e de índio, né? Isso eu ainda carrego comigo até hoje, porque eu me lembro desse episódio, né? E eu hoje eu dou graças a Deus de ter tido essa disciplina, né? Porque me deu um horizonte, né? Depois de formada, a buscar mais conhecimento. E então, assim, eu acredito, essa minha fala é para falar da importância, né? Que ali eu acho que falou um pouquinho onde eu fui inserida, né? Naquela disciplina. E eu vi outros colegas também que seriam meus colegas futuramente, né, de profissão, falar daquela forma, né? Que só teria aquela disciplina era só para índio e para negro. Então, eu acho que sim, tinha que ser inserido mais, sabe? Porque, assim, quando você é formado, você não sabe para qual população você vai estar atendendo, né? Porque dentro de você formado, você pode estar atendendo negro, você pode estar atendendo indígena. E se você tivesse essa base no seu currículo, né? Na faculdade, você não poderia mais ser 100% entendedor daquela população, mas, porém, você teria um norte, né? Então, eu acredito que ainda falta muito de ser inserido, principalmente essas outras classes, né? Porque, querendo ou não, quando você forma, você também vai estar trabalhando com esse público. E eu acredito que, assim, a partir das demandas hoje, e principalmente por causa da própria pandemia, a gente está vendo que está tendo abertura, mesmo que pouca, né? Nessas instâncias, né, para trabalhar com questões indígenas. Mas eu acredito que nada é mais importante do que a formação também, né? Você vai formar para você trabalhar você não vai só formar para trabalhar com população branca você vai estar trabalhando, você vai estar se aperfeiçoando para trabalhar com essas outras populações também. Entendeu? E assim, a abertura que eu vejo é do próprio CRP, né, de pensar, né, de apoiar esses movimentos, né, para saber como que está a questão da própria população indígena mesmo, assim, ir para o território ver, né, porque isso não acontecia, agora está acontecendo, né, e eu acho isso muito importante, e inclusive isso está acontecendo aqui no Mato Grosso, né? Eu não sei em outros estados, né? Mas, assim, para nós é um ganho muito grande, porque aqui são 43 povos. Eu sempre estou relatando isso porque é de suma importância, né? 43 povos e muitos ainda estão sem seu território. Muitos ainda vivem na margem das BRs, porque muitas BRs federais ainda adentram os territórios. Eu acredito que por isso que ainda está acontecendo vários suicídios, mortes por atropelamento, né? Falta de perspectiva de vida mesmo. Então, eu acredito que se tivesse pelo menos esse preparo na própria formação, ele já poderia contribuir bastante, né? Porque aí também
E outra questão é da própria publicação mesmo, né, dos trabalhos. Eu acredito que tem pouca publicação de trabalhos voltados para a população indígena mesmo. Então, eu acho que era isso que é a minha fala. Obrigada, Maria Elisandra. Então, eu tentei fazer uma síntese aqui, rapidão. Eu percebi um interesse, a palavra maior que eu consegui sintetizar aí o pensamento foi um interesse maior pelo trabalho do profissional em saúde mental com populações, com povos indígenas. E quando eu falo interesse, por exemplo, eu vi a universidade interessada em dialogar com a profissional que atua no território, seja a universidade federal, seja a universidade particular, inclusive, recebi convites para falar sobre o trabalho, como que é essa atuação. Então, uma coisa que, né, em quase 10 anos de atuação, em 6 anos, mais de 6 anos atuando, nunca ninguém se interessou, pelo menos nunca, não, assim, como agora, né? Então, eu percebi o interesse das instituições, né, de ensino, em conversar, em dialogar sobre essa atuação, também do Conselho Regional de Psicologia, que também convidou para dialogar com os conselheiros, e também colocou mais em ênfase, não sei, eu percebi, assim, nesse percurso meu como profissional, esse interesse maior. Também tivemos essa produção, né, que está aí sendo quase concluída, de atuação com povos indígenas, e também uma produção da CESAI mesmo, que foi uns cadernos, umas cartilhas, aliás, um livro e 5 cartilhas de atuação também, que existia já, mas era virtual, agora foi impresso, eu entendi como, não sei se foi um passo também, inclusive a CESAI deu. Vi também o interesse da SES, né, da Secretaria Estadual de Saúde, que inclusive nesse mês, no final do mês, para o começo desse mês, entrou em contato, e assim, eu achei interessante que a Secretaria entendeu que está muito distante, a palavra foi essa, né, a gente percebeu que estamos muito distante da atuação com povos indígenas, então está querendo estreitar essa relação aí, que eu achei bem inédito também, né, esse interesse do Estado. E então eu percebi assim mais nesse sentido de ouvir a gente, né, mais nesse sentido mesmo, que é uma coisa, né, um passo, né, afinal a gente está conseguindo falar em alguns espaços que eu não percebia tanto antes, mas que eu percebi foi isso, das produções a gente tem sim dificuldade de encontrar, porque gente, é muito específico, muito específico. Você imagina, teria que ser um autor por povo, por território, porque o Caiapó aqui do Mato Grosso, ele não se organiza da mesma forma que o Caiapó do Pará, que o Caiapó, sabe? Então, assim, o Caiabi do Xingu com o Caiabi aqui do norte ou do sul do Pará, então, assim, é muito específico. Para produzir material, cada vez que as pessoas se interessam, começam a se aprofundar sobre os povos indígenas, não sei se é por isso que não tem tanta coisa, não sei se a pessoa se assusta e desiste, é extremamente complexo, você ter que se recomeçar sempre, né? Por exemplo, eu venho de outras experiências, de outros sei, mas quando eu chego no sei, eu preciso, né, pegar algumas experiências mais de relações e de cuidados, da aproximação, né, maximizar o respeito e outras qualidades de relação para poder atuar, mas assim, basicamente as estratégias e tudo precisa ser repensado, então a gente precisa de uma criatividade enorme assim para trabalhar. Então, eu vejo mais o interesse em ouvir do que assim em se organizar para fornecer, não sei, para disponibilizar materiais e algo que possa dar suporte. Mas, assim, já acho muito importante
né, seria interessante mais profissionais, psicólogos aqui, hoje, que atuam com populações indígenas, mas a gente também, né, a gente tem que começar com uma quantia e, André, não se desanime, vamos conquistando, né, o interesse de acordo com os nossos esforços. Eu achei esse movimento, assim, bastante interessante, eu não agradeci ainda, mas eu tenho que agradecer por esse convite, de poder falar um pouco, de poder dividir, e também entendendo o que passa, assim, na cabeça de quem não está dentro da área, de que forma que entende o trabalho, assim, isso o que preocupa, né? Isso também é muito interessante. Mas outra movimento interessante, Érica, foi o incentivo que o governo federal, ele disponibiliza, inclusive para os CAPs, né, prestar atenção em saúde mental. Existe chama de incentivo especializado de atenção aos povos indígenas, é uma verba, uma grana que é disponibilizado para os estabelecimentos de saúde que aderirem, né, a esse incentivo, para quê? Para prestar uma atenção diferenciada aos povos indígenas. Quando fala diferenciada, não é melhor, né? Assim, considerar a especificidade desses povos no atender, seja na caracterização do ambiente, seja na disponibilização de uma alimentação diferenciada, de um artesanato na oficina diferenciada. Então, o governo está, inclusive, incentivando financeiramente estabelecimentos como CAPS, por exemplo, de prestar uma atenção à saúde mental diferenciada. Isso eu achei, assim, um avanço muito interessante, que é uma portaria de 2017, né, que traz, assim, essa possibilidade. Então, assim, eu vi como um esforço, um avanço também, né? A gente tem 2 CAPs habilitados aqui dentro da jurisdição do DICEI, e, assim, a gente participa, a gente monitora, inclusive dialoga, vai ter um evento agora no dia 2, diálogo intercultural entre as instituições, que a gente tem 2 CAPs, tem o CEL, né, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, também tem um hospital. Então, assim, a gente vê que avança, o hospital vai construir uma espécie de um quiosque lá para os indígenas, né, poderem ficar lá na rede, poderem fazer artesanato, sair um pouco de dentro daquele espaço do hospital, que é bem espessor. Então, a gente vê coisas acontecendo também, né, o investimento do governo, a gente vê esse interesse da SES em diminuir essa distância, eu vejo também as universidades um pouquinho preocupadas, e também essas produções, né, que se tem, seja do CFP quanto da CESAI, e, assim, eles sempre pedem para a gente produzir, né? Então, eu espero um dia poder desacelerar e escrever um pouco também para contribuir. É isso. Obrigada, Aparecida. Eu quero citar você, estou esperando, estou aguardando, ansiosa. Você, Maria Elisandra, também. Eu acho que a gente, né, pode ir se caminhando para o final, né? Agora já são 9h05. Eu estou imensamente grata por esse encontro e por esse evento ter acontecido. Quero agradecer as convidadas, a Maria Elisandra e a Aparecida, por aceitarem nosso convite e por estarem aqui com a gente, compartilhando das suas respectivas experiências e podendo, né, contribuir com o nosso aprendizado, né, enquanto profissional, enquanto estudante, também em movimento, né, e quero agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram aqui presentes e que contribuíram para a nossa discussão de hoje. E eu acho que é isso, basicamente. Se alguém tiver algum mais para que antes da gente encerrar e quiser dizer, acho que esse é o momento. Eu quero dizer, né, também, eu quero agradecer por esse momento, por esse evento,
puxado aqui por vocês, do Núcleo Mato Grosso. Assim, foi muito bom, grata Aparecida, né, pela sua fala, grata Maria Elisandra, Érica, né, que fez toda essa articulação, essa mediação, a Daiane, assim, e grata a todo o núcleo. Eu quero dizer que essa discussão é muito importante, né, considerando que na AmpSinep nós somos uma articulação nacional, que nós temos que levar essa discussão dentro da AmpSinep, né, para todo o Brasil. E, assim, esse foi um passo muito importante, o passo desse evento, né, para a gente poder ampliar essa discussão, né, e trazer a importância. Eu lembro que quando vocês falam da pouca produção, né, que nós temos ainda, e pensar também nas estratégias, nas metodologias, né, que vocês que trabalham no cotidiano, né, dos povos indígenas, que é importante a gente pensar essa discussão também no espaço de quem está em formação, né? E assim, e aí é um desafio para a gente, enquanto articulação, pensar e repensar os nossos currículos, né? E porque, conforme a Aparecida falou, tem muito tempo que já se tem, que tem pessoas trabalhando no território, mas tem pouco tempo ou que o Conselho ou que as universidades começam a olhar essa importância de considerar os saberes, esses saberes, considerar essa realidade como um tema importante, não só aí nesse caso, não só dos povos indígenas, mas pensando nos povos originários, trazendo também as comunidades quilombolas, né? E muito feliz pela presença da Eva também, que fala um pouquinho da experiência. Eu tive o prazer de ser professora dela no período, e muito feliz por ela estar aqui também. Bom, gente, é isso. Grata, muito feliz por esse evento. E eu acho que a gente tem que ampliar, né? Ampliar mais essas discussões. Muito obrigada, Elcimar. E quero desejar... Eu também quero manifestar a minha gratidão, tá? Sim, Dizer assim, claro. que muito obrigado por essa oportunidade. Estou acompanhando aqui e tal, assim, para mim foi uma satisfação enorme, porque acho que toda vez que eu penso sobre mim, eu me imagino como sequestrado. Eu me sinto assim, eu fui um garoto negro que foi sequestrado, passou 30 anos em cativeiro branco para se libertar disso daí. Então, tem mais ou menos aí pouco tempo, tenho menos tempo do lado de cá, e acho que a queixa que a Elisandra faz, essa identificação com a antropologia, eu também vivi isso. Eu acho que a psicologia tem que dar mais atenção à antropologia, a gente tem tanta coisa a aprender com as antropólogas, e, assim, as duas apresentações, Aparecida, eu, assim, muita admiração pelo trabalho de vocês, pela experiência de vocês, agradeço demais. Muito obrigada, Cláudio. Acho que você deixou aqui, né, uma referência técnica, né? Desculpa, quando a gente tem alguns comentários sobre o CRP, que alguns sabem e tal, assim, o Conselho Federal também, há um certo tempo tem, né, conselheiros que levantam de vez em quando isso, e pelo sistema conselhos, eu queria dar essa dica para vocês, para quem não está ainda como estudante, como profissional, procurar se aproximar do sistema conselho, porque é uma instituição, por mais que tenha defeitos, ela é democrática e ela vai acabar refletindo as lutas políticas que a gente puder fazer. Então, quanto mais a gente puder ocupar esses espaços, participar dos eventos, então aí esse caderno de referências para trabalho com a população, né, com os povos tradicionais, isso estava no caderno de um congresso há muito tempo para ser feito, era uma coisa que já tinha sido levantada em outras plenárias, acho que 2010, se eu não me engano, antes de 2010, 2006, 2005, isso vinha para a pauta e, em certos momentos, era colocado em segundo plano. Então, dependendo da força que se coloque, assim, finalmente saiu
em 2019, quer dizer, teve uma edição antes, essa é uma revisão dela. Então, é só para dizer assim, vamos se aproximar também. Isso que vocês fizeram aí é muito importante. Então, gente, muito obrigada mais uma vez e espero vocês no próximo encontro. Espero que a gente possa se encontrar mais